Esta semana Pedro Mexia sente-se fraquinho. João Miguel Tavares declara-se queirosiano e Ricardo Araújo Pereira, que continua na Rússia, confessa-se esquisito. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que Marcelo esteve na Casa Branca, a Polícia Judiciária esteve no Estádio da Luz e em instalações do PS e do PSD, e em que Portugal se desembaraçou do Irão no Mundial de Futebol. E já está com os olhos postos no Uruguai para os oitavos de final. De tudo isto havemos de falar daqui a pouco, ainda com o Ricardo Araújo Pereira na Rússia. Como é que vai reagir da próxima vez que o mandarem à Mordóvia, Ricardo Araújo Pereira? Oh, Carlos, vou dizer vai tu, porque esta minha estada em Saransk, capital da Mordóvia, de facto é desagradável. Tive quase uma semana em Saransk e é uma semana a mais, devo dizer. Eu não sei se vocês se lembram quando o Gérard Depardieu, farto lá dos impostos franceses, disse não, eu vou para a Rússia, pediu nacionalidade russa e requisitou domicílio fiscal em Saransk. E encontrou-o na rua? Cruzou-se com ele? Não encontrei. É que ele vê-se bem ao longe, não é? Pois, acredito que sim, mas não devia estar lá. Mas toda a gente, quando ele fez isso, toda a gente disse, pá, que gesto tão feio. Mas só depois de visitar Saransk é que a gente tem noção da dimensão da ofensa. Consta que o arquiteto Taveira também já andou por aí antes de si. Encontrou vestígios dele? Eu tirei umas fotos, lá está. Não é o arquiteto. O arquiteto Taveira não tem nada a ver com isto. Isto é horrível, atenção. Num daqueles prédios era o meu apartamento. Não era neste, era naquele azul. Mas são bem coloridos. Lindo, era visto. Lindo. Eles estão em Saransk, eles estão progressivamente a livrar-se daqueles prédios horrorosos do tempo da União Soviética e a substituí-los por prédios horrorosos do tempo do Putin. E, portanto, a que cidade portuguesa é que aconselharia uma germinação com Saransk, Ricardo? Não aconselharia, não. Eles que geminem com cidades espanholas. Não venham cá geminar connosco. Não. Bom, tu não estás a querer ficar com o lugar dos amelhados, então, estou a ver. Não, aliás, toda a gente que vem para Moscou começa a falar assim. Tenho alguma facilidade já em... Sobretudo se vierem da Póvoa de Varzim. Bom, exatamente. Daqui a pouco falaremos do que levou o Ricardo à Rússia, o Mundial de Futebol. Portugal tem agora pela frente, este sábado, o Uruguai. Mas o mundo não é só bola e, antes de tratarmos dos assuntos futebolísticos, distribuímos as pastas ministeriais desta semana e o João Miguel Tavares quer ser ministro do ajuste direto. Mas parece que a justiça não está pelos ajustes. Não, nada. A justiça portuguesa está a mexer como nunca. Quer falar da Operação Tutti Frutti? Sim, Tutti Frutti. Eu, aliás, já escrevi um texto a dizer que a operação se devia chamar antes Tutti Corrupti. Porque não é um sabor que se encontra nas melhores gelatarias. Não, mas devia. Olha, é uma ideia que deixa aqui para o lá. Portanto, um gelado que é o Tutti Corrupti. Eu acho que vai vender muito bem. A Operação Tutti Frutti foi desencadeada esta semana pela Polícia Judiciária. Parece uma coisa em grande escala. Sim, é uma coisa, mas mesmo em grande escala. 200 pessoas envolvidas, 3 juízes de instrução, 70 buscas. Os números eram bastante impressionantes, sim. E um magnífico nome, mais uma vez. Temos que aplaudir estes nomes que a Judiciária encontra. Pelo que veio a público, foram investigadas, ou melhor, foram vistoriadas sedes ou instalações partidárias do PSD e do PS, autarquias.
daquilo que se sabe, o que é que percebeu do esquema suspeito que está sob investigação? Não, ainda não se sabe muita coisa, sabe-se alguma, não é? Aquilo que se sabe envolve sobretudo o PSD e uma empresa de jardinagem detida por... Isto parece um bocado ridículo, mas detida por um militante do PSD que tem uma certa tendência para fazer ajustes diretos com empresas municipais, juntas de freguesia, autarquias... É um nicho de mercado. É um nicho de mercado. Quando a gente fala em empresas de jardinagem, o pessoal começa-se logo a rir, mas um jardim aqui, um jardim ali, tudo olhando bem para aquilo que é o mapa de Portugal, há muito jardim e há muita Câmara e muita junta de freguesia do PSD. Portanto, quando se junta migalhinha a migalhinha, é verdade que nenhum desses ajustes são quantias significativas dentro do campeonato que nós estávamos a ouvir dos 1.000 milhões. É que não tem nada a ver com o campeonato de BES. É um campeonato mais pequenino. Mas é um retrato também de Portugal. Hoje em dia, vamos ver, hoje em dia já a corrupção, paradoxalmente, eu acho que é mais difícil. A Justiça é que começa a investigar com uma força que não investigava aqui há uns tempos. Portanto, já não é possível as pessoas estarem ali a fazer aqueles grandes empreendimentos e agora toma lá aqui um envelope com não sei quantos milhares. Então, o que se faz é a empresa de jardinagem, ou então é a Dona Isaura, não é, que o marido ganha a Câmara Municipal e ela abre uma florista que começa a fornecer as flores para a Câmara Municipal e para as empresas municipais e assim se faz uma família feliz. E pelo que veio a público, havia também uma técnica de dispor candidatos para as diversas autarquias, de modo a que eles depois, sendo amigos, pudessem ajudar e em cima nas disso, adjudicações diretas. Exatamente, e em cima disso ainda vem também o financiamento partidário. Porque pensa-se que também que muitos desses negócios possam ter sido usados para o financiamento partidário. Mas o que eu queria chamar a atenção é que eu entretive-me a fazer uma lista dos casos... Não é dos jardins. É porque os jardins já é aquela micro-suspeita de corrupção das autarquias e agora das próprias juntas de freguesia, nomeadamente porque com a reforma do mapa autárquico, hoje em dia já existem juntas de freguesia, nomeadamente em Lisboa, que são já bem grandinhas e que mexem já com muito dinheiro. Mas quando nós fazemos a lista de todos os casos que têm sido investigados em Portugal desde meados de 2014, quando o BES caiu, a lista é impressionante e vale a pena relembrá-la. Queda do BES, queda da PT, queda da Ongoing, queda do Banif, a prisão e a posterior acusação de um ex-primeiro-ministro, as investigações à EDP, as investigações ao saco azul do GES, vistos gold, as investigações ao Benfica, ao mundo do futebol, que é a Operação Itopeira e a última, a Operação Mala Tchau. Investigações à própria magistratura, com a Operação Lex e a Operação FIS. E depois podíamos começar a continuar a acrescentar. Acho que há gente que tem esse trabalho e é esgotante. Mais os créditos, BCPs, Caixa Geral de Depósitos. E quando nós olhamos isto, foi em 4 anos. E a verdade é que Portugal, eu acho que está a assistir a quase uma espécie de operação mãos limpas, que é ao ralenti, e as pessoas quase nem reparam. E o regime não chega a refletir sobre ele. Mas isto é de uma ponta à outra. É o futebol, é a grande banca, é a pequena autarquia, é tudo. É Neste tudo. caso... E este tudo traz-se um retrato absolutamente assustador e que eu acho que não está a merecer a reflexão que merece por parte de toda a gente. Na reação a este caso desta semana, da Operação Tutti Frutti, que atinge os dois maiores partidos portugueses, o secretário-geral do PSD argumentou que os factos investigados, disse ele, são anteriores à entrada em funções da atual direção. Quererá isto dizer, Pedro Mexia, que houve uma refundação do partido quando o Rui Rio tomou posse? Deixa-me só, antes de dizer isso, deixa-me só dizer que a Operação Tutti Frutti descobriu as frutas do costume, que é o PS-PSD, autarquias de financiamento partidário. São as frutas que nós conhecemos. Chocolate, baunilha. Sim, basicamente. Mas lá podias pôr o CDS. E o CDS. É só por falta de oportunidade a nível autárquico. Poder autárquico, claro, exatamente, é só por isso. No governo, bem. E, portanto, não há nenhuma novidade quanto a isso. A argumentação de que foram os outros. Há a novidade de haver mais investigações e de nós estarmos mais atentos e a imprensa estar mais atenta a isso. Quanto à reação, eu não percebo, porque uma das coisas que me faz alguma impressão, eu gosto muito das pessoas que chegam que estão na vida pública ou até na vida privada com autodefinições e dizem, eu, por exemplo, sou uma pessoa honesta, institucional, seja o que for. E depois que fazem coisas que são tudo menos isso. Como é que é possível
que a direção do Rui Rio, embora tenha sido o secretário-geral do PSD que falou, mas que quer aparecer como sendo institucional, adulta, etc., moderada, tudo isso, perante uma acusação, diga, isto é da direção anterior. Isto é o grau zero da responsabilidade partidária. Evidentemente que não estou a dizer que eles tenham que assumir culpas que não são, mas entre assumir culpas que não são próprias e passar culpas, quando se está... Há continuidade no partido. Sim, quer dizer, vamos lá ver. Continuidade institucional. Há continuidade institucional, portanto, é o PSD, eles devem dizer aquelas coisas genéricas do investigue-se, não sei o quê, aquelas coisas, banalidades verdadeiras que se dizem nesses casos, mas, de repente, como tem havido muitos ataques de passistas, nomeadamente Miguel Relvas, à direção do Rui Rio, esta reação do secretário-geral soou a uma retaliação, dizer... Era capaz de haver corruptos, realmente. Foi o que foi basicamente o que o secretário-geral, José Silvano, disse. E eu fico muito surpreendido com as pessoas que mais se apresentam como sendo sensatas e maduras e moderadas, depois... perante a prova dos factos, é o contrário disso. A Judiciária deu esta operação, já foi referido, o nome de Operação Tutti Frutti, com pratos no menu como a Operação Marquesa, a Operação Lex, a Operação Itopeira, o caso Face Oculta. Será esta Operação Tutti Frutti uma espécie de sobremesa, Ricardo Araújo Pereira? Não tenho a certeza disso, Carlos. É possível que seja... aquela frutinha que se come para limpar o palato entre pratos. Eu não sei se já chegámos à sobremesa. Podemos estar bastante ainda antes dessa fase. O banquete ainda continua. Fase. O banquete continua, sim. Mas eu achei graça, tal como o Pedro disse, a este passa-culpas da atual direção do PSD que disse, bom, isto é responsabilidade ainda da anterior direção. Porque, mais uma vez, temos o PS e o PSD como partidos gêmeos, em que ambos dizem isto realmente na direção anterior havia para uns bandidos. Exatamente. Não é nesta. E é engraçado. É o centrão do antigamente realmente havia para aí umas falcatruas. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Ajuste Direto. Agora o Pedro Mexia quer ser Ministro do tal partido. Mas que partido, Pedro Mexia? Algumas pessoas lembram-se do programa do Herman há muitos anos que se chamava o Tal Canal, porque quando só havia 2 canais, falava-se de um dia haver mais canais, então era o Tal Canal que um dia vai aparecer. Pronto, agora há muitos. E há o tal partido. Há alguns anos que se tem falado de novos partidos. Nós sabemos que o sistema partidário português é bastante resiliente, os partidos da Constituinte são mais coisa menos coisa dos partidos de agora. O Bloco não existia, mas existia a UDP, que foi uma das fações, digamos assim, dos partidos, que se juntou para formar o Bloco de esquerda, e portanto, tirando o PRD, que apareceu e desapareceu, foi assim o único grande fenómeno, os outros partidos não vingaram em Portugal. Mas há sim uns ameaços, e geralmente os ameaços de década a década são feitos por Pedro Santana Lopes. Santana Lopes disse esta semana à revista Visão que a relação dele com o PSD acabou. Será que vem aí o muito falado PSL? Pois, mas ele já tinha dito que a relação acabou em 2010, não foi? 2011. E aparentemente em 1996. Temos imagens, aliás. Exatamente. Em agosto de 96, no Independente, há uma capa anunciando que Santana Lopes ia criar um novo partido. Diz a notícia do Independente, é a grande bomba da direita portuguesa. Pedro Santana Lopes vai abandonar o PSD. Já não acredito na recuperação do partido e muito menos na liderança de Marcelo Rebelo de Sousa, mas não fica parado. Ainda dizem que os políticos são inconstantes. Ele está a dizer isto há 20... quantos anos? Há 22 anos. Se calhar foi uma notícia como estas que fez com que se dissesse que o Independente era um jornal à frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Não, é que de facto ele está sempre a ameaçar com isto. Aliás o Santana Lopes tem aquela coisa muito divertida de falar de um partido que é só ele, que é o PPD-PSD, não é? Que não se confunde. Ele, na entrevista à Visão, até teoriza um bocadinho mais, dizendo Sim. que o PSD está contra o PS. Está farto, o PPD. Está farto, mas não, o PPD está farto do PSD. Mas até isso também já tem... também já é velho. Já. Até essa frase já é velha. Agora, é uma espécie de há duas questões aqui nestas declarações de Santana Lopes.
uma é frívola e outra é séria. A frívola é vir de Pedro Santana Lopes, ou seja, basicamente ele faz sempre estas fitas do partido. Pedro Santana Lopes, pelo seu passado, pela sua idade, por tudo isso, não é crível, nem sequer é desejável que qualquer alternativa à direita passe por ele e, portanto... Agora, há uma coisa que ele diz que é interessante e que pode vir a acontecer. Eu acho que não vai acontecer, porque há um certo imobilismo português, como se mostra, como se verifica pela permanência dos 4 partidos iniciais, que há um número significativo de pessoas que acha que este PSD, de Rui Rio, está a deixar o espaço de pivô do regime ao PS, que todos os governos a partir de agora serão com o PS coligado à esquerda ou coligado à direita, está a insistir na ideia de que o PSD é um partido mais de centro-esquerda do que centro-direita, o que faria de nós um partido em que 90% do Parlamento seria de esquerda ou de centro-esquerda, o que não sei se existe em algum país, e, portanto, há um descontentamento real, há um descontentamento dos passistas, mas também há um descontentamento das pessoas que não se revêem nesta cautela, neste receio, neste apoio. Então a solução é dividir mais um bocadinho. Não, a solução é criar uma crise no partido. Eu não acho que temos os partidos que correspondem. Acho que temos os partidos que correspondem às divisões da sociedade portuguesa. Mas o que é curioso na entrevista de Santana Lopes é que ele não põe a questão exatamente em termos políticos, mas em termos passionais. Algumas frases da entrevista. Sim, claro. Tem com o PPD-PSD uma relação difícil. Isto é como aquelas relações sentimentais em que uma das partes usa a outra e verdadeiramente não gosta dela. Usa-a quando precisa dela. Isto parece um consultório sentimental. Mas já devia ter chegado a esta conclusão a que cheguei agora há muito tempo. Mas não o fiz porque sou mais sentimentalão do que devia. Ele já tinha chegado a essa conclusão. Ou ainda aguentei as bufetadas, os maus tratos e os mimos. Pronto, Perante isto, se calhar seria caso para, em vez de dar uma entrevista à Visão, se queixar à PAV. Mas isso é outra vez o pontapé na incubadora. É. Exato. É sempre a mesma Ele, aliás, coisa. queixa-se várias vezes, né, que foi dentro do partido, que foi insultado, diz várias vezes que lhe chamaram fascista ao longo da sua carreira, que foi vetado para cargos nomeadamente autárquicos. Coitadinho. Que o instrumentalizaram na possível candidatura à Câmara de Lisboa, que deu o lido resultado que nós sabemos, e, portanto, é uma entrevista muito mais, e essa é a parte interessante, é muito mais sobre ele do que sobre uma alternativa possível. Agora, eu acho que é provável. A maioria dos eleitores não são ideológicos, portanto, esta conversa tem muito pouco sentido. E a maioria das pessoas vota em quem sempre votou, embora haja um eleitorado flutuante, que hoje em dia, aliás, até genericamente mais pequeno. Mas há um número significativo de pessoas, não sei o que quer dizer significativo de pessoas, que não querem um PSD de centro-esquerda, porque não vale a pena haver dois. Temos um partido de centro-esquerda que é o PS, que sempre foi, continuar a dizer, e não é por agora ter este acordo parlamentar à esquerda, quer dizer, que o António Costa deixou de ser um pragmático. Pode valer a pena ter dois se entender que o país já está tão à esquerda que é preciso andar a saltar de centro-esquerda para centro-esquerda consoante a gente se aborrece do governo que está em funções. Mas tu achas que o país está tão à esquerda? Eu temo que o país esteja cada vez mais à esquerda, com a gentrificação progressiva, com uma dependência cada vez maior do Estado, portanto, com um aumento da função pública, ou pelo menos das pessoas que estão dependentes dessas transferências estatais, e, portanto, haver um espaço cada vez mais curto à direita. Na verdade, eu acho que é nisso que o Rui Rio acredita. O que é que não pode dizer? De uma das vezes em que abandonou a política, Santana Lopes tornou-se presidente do Sporting, sucedendo na altura a Sousa Sintra. Agora que Sousa Sintra está de novo à frente do Sporting... É sempre baralhar e tornar a dar. Vamos falar mais detalhadamente do Sporting. Será que a história pode repetir-se, Ricardo Araújo Pereira? Sim, eu percebo o apelo desse eterno retorno português. Não é? Foi muito bonito isto. Mas duvido. Eu não sei... Desta vez é para levar a sério esta... Foi bem dito. Uma das vezes que ele abandonou a política... Temos ouvido várias vezes este abandono. Ele até pediu uma vez, em tempos, há muitos anos, uma audiência ao então Presidente da República para anunciar que ia abandonar a política.
Exato. Eu perdi a conta não só ao número de vezes que Pedro Santana Lopes disse que ia abandonar a política, como ao número de vezes que ele disputou a liderança do PSD e perdeu. E, portanto, mas era sempre bom entretenimento. Atenção, estes congressos eram ótimos. E pode ser que este novo partido... atenção, Santana Lopes é hábil a ponto de fazer um partido só para ele, disputar a liderança e perder. Pode-lhe acontecer. É importante não esquecer que Santana Lopes é o homem de cujo governo os portugueses gostaram tanto que disseram, eu vou dar uma maioria absoluta ao Sócrates agora. Depois de Santana Lopes, o povo português pensou, o Sócrates é melhor que isto. Portanto, para já, se ele fizer de facto um novo partido, a única coisa que eu peço é que acerte com o nome desde o princípio, que é para depois não ser... Porque fala-se em PSL, que são as iniciais dele, Partido Social Liberal, mas se for isso, que seja isso. Que depois não começa a ser o PPD-PSL. O Pedro Mexia fica então ministro do tal partido. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do convívio. E diria que é mais aquilo que une ou o que distingue os convivas, Ricardo Araújo Pereira? Não, distingue. É mais o que distingue. Une-os o facto de serem ambos os supremos magistrados das respectivas nações. Pois, exato, mas enfim, um é adulto e tal, e o outro é aquilo. Quero falar do encontro entre Donald Trump e Marcelo Rebelo de Sousa na Casa Branca esta semana. Exatamente. Com Cristiano Ronaldo no papel de desbloqueador de conversa. Certo. Eu acompanhei o encontro entre o Trump e o Marcelo em Saransk. Até porque aí na Rússia acompanham facilmente aquilo que acontece na Casa Branca, não é? Tem que saber o que se passa. Eles, sim. Ao minuto. Sim, exatamente. Há um canal direto que tem emissão direta na Casa Branca e tal. Mas eu acompanhei aquilo e é tão confrangedor ver... dá pena. O Marcelo ali, aquilo fez-me lembrar de uma coisa. Já, eu não sei se repararam naquilo, está o Marcelo e o Trump estão sentados os dois e os jornalistas estão a fazer imensas perguntas ao Trump que não têm rigorosamente nada a ver com o facto do Marcelo estar ali. Está ali o Presidente de Portugal e eles estão a fazer perguntas sobre várias outras coisas com o Marcelo a olhar. Mas isso é sempre assim, parece-me. É sempre assim. É bom, é muito desagradável. Uma vez, os meus amigos e eu ganhámos um prémio. E o prémio era patrocinado por um banco. Os meus amigos, quando ele diz os meus amigos, são os outros. São os outros. Claro, nós. É o primeiro casamento. Os meus amigos do Gato Fedorento, sim, ganhámos um prémio e o prémio era patrocinado por um banco. E então a entrega do prémio foi nesse banco. Nós sentámos todos numa mesa com o presidente do banco. O presidente do banco disse que era um prazer e tal de entregar-nos o prémio. E a sala estava cheia de jornalistas. E depois de dizer isso, o Presidente disse, bom, vamos então a perguntas. E os jornalistas disseram, olha, isto das taxas de juros, o que é que achas não sei o que das taxas de juros? Então e a OPA, não sei o que da OPA? E foi 45 minutos em que nós tivemos só a ouvir falar sobre finanças e tal. E o Marcelo foi a mesma coisa. Foi por causa disso que eu agora é muito raro eu ir a prémios. Não vou. E o Marcelo também nunca mais devia ir a isto. Pá. Foi uma coisa mesmo... Foi muito desagradável e depois mas olha que essa tua opinião não estás com a maioria do povo português. Eu concordo contigo, assim? Mas tu não estás com a maioria do povo português. E certamente porque estás aí perdido pela Rússia, tu não captaste o extraordinário entusiasmo nacional. O povo português vibrou com a resposta. Exatamente. Não, está bem. O povo português enlouqueceu com aquilo. Nas redes sociais as opiniões dividiram-se, claro, maioritariamente de grande regozijo, mas houve gente a festejar a resposta de Marcelo a Trump, quando o presidente americano o provocou com a hipótese de Ronaldo vir a concorrer à presidência da República em Portugal, e houve gente que achou que o presidente português teve uma saída elitista e pouco democrática ao dizer a Trump que Portugal não é bem os Estados Unidos. Assim, o que é que lhe pareceu, Ricardo? Eu acho que, dizer, essa declaração está factualmente correta, não é? Portugal não é os Estados Unidos. Inatacável. Em princípio. E depois, o problema ali é o segundo problema, lá está, que tem a ver com isso. Tem a ver com o facto de ser muito difícil uma pessoa saber como é que se comporta na presença de uma criança mal criada. Que é basicamente ter isso que estava ali.
só pela cabeça do Trump é que passa dizer, é verdade, se Ronaldo qualquer dia candidata-se e ganha-lhe, não. Isso não é uma conversa, E, portanto, a gente, à frente de uma criança mal criada, é muito uma difícil. Piada, pá, também. Não era nada, é difícil, a gente não se pode bater na criança, responder é inútil, enfim, dizem coisas desagradáveis, a gente tem que ouvir. E o Marcelo disse, não, porque aquilo não é dos Estados Unidos. E isso pode, lá está, tem várias interpretações, pode ser, lá em princípio. Quer dizer, o Marcelo também tem um problema que portanto, ele está ali com o Trump, e é-lhe desconfortável dizer, sabe, nós lá em Portugal, personalidades da televisão depois não vão para presidente. O Marcelo não pode, não é? Não pode. Mas, apesar de tudo, pode sobre personalidades folclóricas da televisão. Quer dizer, o outro não fazia comentário político, fazia lá um reality show. Portanto, apesar de tudo, é diferente. Quem é que lhe parece que ficou melhor no retrato, João Miguel Tavares? Quem ficou melhor no retrato foram todos os portugueses que olharam para aquilo e perceberam que não tinha importância nenhuma. Não foram muitos. Mas eu concordo com o Ricardo, mas de facto não era a opinião maioritária, pelo menos no meu feed do Facebook. Consta que... Eu não tenho Facebook, por isso não dá. Não, mas... Consta que Marcelo ganhou a batalha do Passou Bem. Não, essa batalha do Passou Bem, logo isso, foi uma coisa completamente ridícula. Porque mas atenção, mas é verdade Marcelo... que ele lhe dá um sacão ali. Não, ele enfia-lhe um safanão e só faltou dizer com o braço assim, pá, já não podes grab them by the pussy, pá. Parece que foi para lesionar o homem. Mas, João Miguel, atenção, vocês nunca levaram um Passou Bem do Marcelo. O Marcelo faz aquilo a toda a gente. Eu nunca levei Ele dá sempre aquele safanão. Sempre. Mas aquilo é de deslocar uma omoplata, não é? Pronto, é para ver se o Trump é rijo. Mas, enfim, isso foi isso. E depois aquela conversa, evidentemente, o Donald Trump naquele momento o que tinha na cabeça era o Anthony Kennedy e a eleição para o Supremo Tribunal de Justiça, não é? Era disso que toda a gente lhe estava a fazer perguntas, coincidiu com aquilo. Eu não consigo perceber aquele entusiasmo nacional, como se fosse um Portugal-Espanha ou um Portugal-Argentina, não é? De Ronaldo contra Messi. É ridículo. Okay. O Marcelo foi para lá, tentou aproveitar os seus 15 minutos de fama na Casa Branca, falou muito, fez bonitos enquadramentos luso-americanos e ficámos todos a saber que a declaração da independência americana, que a independência, não a declaração, mas a independência americana foi celebrada com vinho da Madeira, mas aquilo não teve importância nenhuma. Ricardo, e é completamente idiota aquele entusiasmo. Ganha Marcelo, embrulha Trump. Não. Entretanto, esta semana Trump conseguiu uma enorme vitória política ao ver o Supremo Tribunal aprovar o decreto anti-imigração, ao mesmo tempo que ganhou a possibilidade de nomear um novo juiz para o Supremo, depois do anúncio de que um dos magistrados vai abandonar o cargo, que é vitalício. Que impacto é que isto pode ter no equilíbrio de forças políticas nos Estados Unidos, Pedro Mexia? É o verdadeiro impacto. A presidência de Trump vai ser marcada, mais do que tudo, por esta escolha, por duas razões. Por um lado, porque muitos dos casos mais importantes têm sido decididos por via judicial. Casos, aliás, desde os anos 70, pelo menos, desde antes disso, mas desde a famosa decisão sobre o aborto, que foi uma decisão do Supremo, o Roe versus Wade, até casos sobre a aplicação da pena de morte em certos moldes, o Obamacare, o novo travel ban, não é? Exatamente. Os direitos civis, a questão das armas, o casamento gay, tudo isso passou por decisões do Supremo Tribunal. E, portanto, o Supremo Tribunal, que é de nomeação política, tem um poder que às vezes transcende dos presidentes, o poder que os presidentes têm. E o que acontece é que este Supremo tinha 5 conservadores, até este juiz a se retirar, até 81 anos, a se retirar tinha 5 conservadores e 4 progressistas. Só que embora tivesse sido nomeado... Este era saltitão. Embora tivesse sido nomeado pelo Reagan, era mais um libertário do que um conservador e, portanto, por exemplo, nas matérias de costumes, votava muitas vezes com os juízes indicados pelos democratas e, portanto, como aquilo estava 5-4, ele era o fiel da balança. Ora, o Trump não vai escolher ninguém que seja fiel de balança nenhuma, vai escolher alguém que não tenha dúvidas nenhumas sobre o voto, que seja um voto garantido.
tem havido muitos casos em que de repente se diz, falta saber o que é que este juiz, que era este Kennedy, como foram outros anteriormente, vão decidir. E, portanto, todas estas questões da imigração, das armas, as questões mais fraturantes, as questões para nós mais incompreensíveis, como é a questão das armas, que é bastante incompreensível para um não-americano, embora tenha razões constitucionais complicadas, é o Supremo que decide. É o Supremo que decide. E mais outra coisa, e essa é a segunda parte, e que eu temo que significa a reeleição de Trump. Porque nós vimos o eleitorado evangélico muito sensível às questões de costumes e à decência pessoal e essas coisas todas, votar no Trump. E quando foi essa história do grab them by the pussy e coisas do género, perguntavam a esses eleitores, então, mas este homem, é este homem que um eleitor cristão vai votar, este homem que tem esta vida? E eles disseram, pois, ele pode ter os seus defeitos, mas vai nomear pessoas para o Supremo Tribunal. Repetidamente, esse eleitorado dizia, não interessa, nós até engolimos o Trump porque ele vai nomear pessoas no Supremo Tribunal que, por exemplo, vão voltar atrás na decisão do aborto. Isso não é muito provável que aconteça, aliás, não é nada provável, mas em muitas dessas matérias. E, portanto, isto é uma coisa de uma importância decisiva, não só para o legado do Trump, como temo eu para a política americana por muitos anos. Temo eu para a reeleição dele. Eles são vitalícios no cargo, não é? Até já se fala da reeleição do homem. O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro do Convívio e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, com o Ricardo Araújo Pereira ainda na Rússia. Como é que se tem estado a dar, Ricardo, aí pela Rússia? O borscht é bom? O borscht é bom. Eu gosto. Isso é uma variação sobre Alexandre O'Neill. Não, era apenas um prato típico que mas eu gosto, sim, é assim uma sopa com muita substância. É um tipo de coisa. É forte e feio. Basicamente é uma descrição também boa para mim. Mas come-se bem aí? Come-se forte e feio, digamos assim. Aquilo em Saransk era mais difícil. Mas havia lá um restaurante. A única razão para ir a Saransk é um restaurante chamado Big Pig, onde eu encontrei 3 senhores de leiria que me pagaram o almoço. 3 senhores muito simpáticos, o Celestino e os seus amigos, que estavam também em Saransk. E pronto. Para o almoço, é isso. Bom, adiante, porque está na altura de fazermos o ponto da situação no Mundial de Futebol. Sofreu muito na Arena Mordóvia, Ricardo? Na Arena Mordóvia sofri porque íamos ganhando aquele jogo e isso é perigoso. Eu acho... Para a nossa tradição não era bom sinal. Exatamente. Nós já percebemos que isto... eu vi, nós fizemos uma má fase de grupos, o que é preocupante porque no Euro foi péssima e, portanto, temo que a equipa se esteja a desviar do rumo certo. No Euro empatámos os 3 jogos e neste empatámos 2 e ganhámos 1. Sei se é por aqui. Mas enfim. É justamente para tratar do rescaldo do jogo de Portugal frente ao Irão que o João Miguel Tavares se declara queirosiano. E tem alguma citação a preceito para a ocasião? Posso, tenho aqui mas pode, por exemplo, a ignorância não ofende e não há qualquer burro que me dá um coice. Não me lembro disso na ilustre Casa de Ramires. Não te lembras? Não. É o de Queiroz. Não é o Essa, é o Carlos. Quero meter uma colherada no bate-boca entre Quaresma e Carlos Queiroz. Sim, o bate-boca foi bem divertido. Quaresma e o iraniano Carlos Queiroz. Sim, esta é apenas... Exatamente. Esta é apenas a conclusão, não é? Percebeu como é que a picardia começou? Sim. Eu até tenho aqui as várias citações. Começou se calhar já há muitos anos. Sim, quando ele não convocou Quaresma para o Mundial de 2010. Sim, o Carlos Queiroz deu uma entrevista que matou logo 2 coelhos de uma cajadada, quer dizer, disse que a seleção nacional não começou na Madeira com Cristiano Ronaldo, havia o Cristiano Ronaldo, e a seguir foi ao Quaresma e disse que se todos os treinadores
treinadores que ele teve falassem, ficaria alguns anos a falar. E depois começou, não é? E depois veio o Quaresma dizer, não é? Se é verdade que o povo diz que se deve ter sempre um olho no burro e outro no cigano. Depois vieram as metáforas asininas. Exatamente, também é verdade que vozes burros não chegam ao céu, e foi daí que chegámos aos burros e às coisas. Foi uma discussão muito elevada. Mas eu quero me pôr aqui do lado de Carlos Queiroz, neste ponto. Carlos Queiroz é uma personagem bastante desagradável. Começa bem. Está assim. Mas bastante desagradável quando está num campo de futebol, se calhar fora do campo de futebol, deve ser um gentleman. E é mesmo, eu já o entrevistei. Pois, e deve ser, e parece mesmo ser, atenção. Mas dentro do campo, e ele próprio admite que não gosta de perder nem feijões, ele diz, aliás, nessa entrevista, tinha graça, dizia lá em casa, dá a ideia que a minha mulher proíbe-me de jogar até às cartas com os meus filhos, que eu não suporto perder. Portanto, é um tipo completamente desagradável, e depois tem uma azia em relação a Portugal e a Cristiano Ronaldo e a Ricardo Quaresma, que vem desde 2010, desde a África do Sul. Depois de Portugal ter perdido, Cristiano Ronaldo, ao perguntar-lhe o que é que tinha acontecido, ele respondeu: perguntem ao Queiroz. Perguntam ao Queiroz. E, portanto, vem desde aí uma azia monumental, não é? Agora, esta personagem desagradável que é treinador do Irão já era a personagem desagradável que era treinadora da Seleção Nacional. E é isso que eu gosto, que é... eu gosto de coerência na desagradabilidade. Desagradável. Exatamente, essa coerência é muito importante, sobretudo para aquele pessoal que fala dos clubes de futebol com amor, dizer: o meu clube de futebol é a coisa mais importante da minha vida. Ricardo, eu fazia tudo. Há pessoas. Eu fazia tudo por o meu clube de futebol. Ou então, pátria, eu fazia tudo pela Seleção Nacional. E, na verdade, agora, as únicas pessoas que fazem isso... Agora que o homem está no estrangeiro, não vale aproveitar-se da ausência dele. As únicas pessoas que fazem isso são as que não vivem daquilo. E as que não ganham dinheiro com o futebol. Porque quem ganha dinheiro com o futebol e quem vive do futebol só tem este tipo de discurso consoante se está a receber dinheiro da seleção portuguesa ou se está a receber dinheiro da seleção iraniana, como até o grande presidente adepto, Bruno Carvalho, não é? Que amava o Sporting acima de tudo e da sua vida. Não, mas até esse é capaz de destruir o Sporting quando é ele próprio que está em causa. E, portanto, deixem-se destas conversas assolapadas do amor pelo clube e do amor pela seleção, porque isso é uma coisa que apenas diz respeito a quem torce nas bancadas, porque quem está lá dentro é apaixonado por aqueles que lhe pagam. E é, em primeiro lugar, apaixonado por si próprio. Apaixonado por si próprio e pelo seu trabalho. Mas a ser apaixonado por si próprio e pelo seu trabalho é bonito. Eu, como um bom capitalista que sou, acho muito bem. É nesse sentido que sou queirosiano. É capitalista o João Miguel Tavares? Sou, aprecio muito o capitalismo. Mas isso não é ser capitalista. Pelo menos na última definição que eu li. Como assim? Não, é gostar de dinheirinho. Ser capitalista é preciso ter capital. Não, ser capitalista é gostar que o dinheiro transite de um lado para o outro. Não aprendeste nada com o Arnaldo Matos. Não aprendi nada com o Arnaldo Matos. Isso não aprendi. Era preciso sofrer tanto para eliminar o Irão, Pedro Mexia? É porque o chip já lá está. Quer dizer, imagina que nós de repente estamos a ganhar 3-0. Os jogadores não saberiam o que fazer, não é? Isto vai lá na base de ser vitórias à rasca, empates, vitórias nos penaltis. Mas faz parte. É uma tradição, aliás, simpática, que não se diz respeito só ao futebol. Esta ideia de ser tudo muito sofrido, etc. Eu acho... É o faduncho. É muito faduncho e, portanto, nós de facto temos isso com tudo. Nós tivemos, quando as pessoas dizem o futebol, eu não sei o que mais, nós tivemos o ano passado em apoplexia com o Festival da Canção. Portanto, nós precisamos de coisas, por mais insignificantes que sejam, e a canção do Salvador nem era insignificante, pelo contrário, para nos dar autoestima. E depois, quando corre bem, somos bestiais, quando não corre bem, somos péssimos. Bestas. Exatamente. E, portanto, isso faz parte. Agora, sobre o Queiroz, há duas coisas completamente diferentes. Eu concordo com o que diz o João Miguel. Não é pelo capitalismo, é pelo profissionalismo. O Carlos Queiroz é treinador do Irão e, portanto, o que ele tem é que zelar pelos interesses da seleção iraniana, protestar os lances que acha que deve protestar, fazer jogo psicológico se for caso disso, etc. Isso é normalíssimo. Tentar ganhar o jogo. Tentar ganhar o jogo. Ele é profissional e não tem que... Há assim umas pessoas que de vez em quando... Tipo o Rui Costa, quando chorou depois de marcar um gol ao Benfica, mas isso não é normal. Isso não é normal. Portanto, não levo nada a mal a isso e não acho que ele seja menos português do que isso. Agora,
um treinador com o historial dele e com a postura que ele também sabe ter noutros momentos, andar em guerrinhas de rede social, de responder, não burres tu, com esse não sei o quê, é uma coisa infantil, não trouxe nenhuma vantagem à seleção do Irão, que já estava eliminada, foi só para prolongar no espaço público esta guerrilha pessoal, porque ele teve relações difíceis com vários jogadores, entre os quais com Quaresma, que não convocou. Isso fica-lhe mal, porque podia dizer, mas é uma pessoa sem nível nenhum, sem nenhuma... Não, é pelo contrário, percebe-se que é um treinador muito capaz, com formação em vários sentidos da palavra, formação. Porquê é que ele faz esta coisa? Porque é deixar os jogadores a falar sozinhos. O Quaresma diz, não sei o quê, o português, não sei o quê. E ele diz, está bem, digo para aí. Ele está claramente... Mas não é Carlos Queiroz, pá. Está bem, não é Carlos Queiroz, mas eu não tenho que gostar do que é Carlos Queiroz. Não, isso não tens. É importante. E essas duas dimensões são muito diferentes. A dimensão dele torcer pela sua... Não é torcer, fazer tudo pela sua equipa. Pela sua equipa não é apenas a questão do dinheiro, a equipa é a profissão dele, não é? Como os jogadores portugueses quando jogam contra clubes portugueses. É normalíssimo, não vejo mal nenhum nisso. Que uma pessoa capaz, bem formada, entre nestas guerrilhas de Twitter e não sei o que mais, é uma coisa que me desgosta sempre muito, devo dizer. Agora vem aí o Uruguai. Será preciso um cuidado especial, Ricardo Araújo Pereira, se a equipa de Luís Soares entrar em campo cheia de genica e a dizer até os comemos? É preciso não esquecer que Luís Soares costuma trincar adversários. Eu espero que... Ele já por 3 vezes mordeu o adversário durante o jogo. Que nos podia acontecer hoje. E no último Mundial foi mesmo expulso da competição por causa disso. Esteve suspenso durante 4 meses, depois de uma dentada ao defesa italiano Chiellini. Infelizmente agora com o VAR ele já não morde ninguém. Eu recomendaria que os nossos jogadores entrassem todos cobertos de chimichurri. Aquele molho para ver se lhe aguça o apetite e ele os morde logo nos primeiros 5 minutos para ir para o olho da rua. Mas eu ainda queria dizer que eu estava do lado do Quaresma naquele bate-boca. Primeiro porque há uma diferença de estatuto entre jogador e treinador, não é? Um jogador ainda se admite umas bocas dessas ali na conferência de imprensa, a um treinador já é mais difícil. E também porque o Quaresma mandou as bocas mais giras, porque foi muito subtil, mas ele insinuou de facto que as pessoas que quisessem acompanhar aquela conversa entre ele e o Queiroz tinham que estar com um olho no burro e outro no sítio. É engraçado. Se Portugal ganhar ao Uruguai, vai ter pela frente, nos quartos de final, o vencedor do França-Argentina. Tem preferência, Ricardo? Tenho. Claro, eu preferia que fosse a Argentina, era muito mais giro. Até porque estão a jogar pior, se calhar não. Além disso, sim, mas era o Messi e Ronaldo, não é? Exatamente, é que a pergunta que todas as crianças fazem: quem é que ganhava? Era o Super-Homem ou o Homem? A gente quer ver isso, claro que a gente quer ver. O Mohamed Ali ou... Sim, eu acho que isto... nunca aconteceu um encontro desses entre os dois super-heróis. Quer dizer, acontece no Barcelona, mas entre seleções não. A FIFA... Não quero com isto insinuar que a FIFA às vezes recorre a meios menos lícitos para proporcionar alguns jogos. Jamais. Mas era engraçado a eventualidade de é uma sugestão que aqui deixas. Sim. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se diz sentir-se queirosiano. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se esquisito. Terá sido alguma coisa que comeu aí na Rússia, Ricardo? Não foi, não foi. O que é que se passa consigo, então? Há uma quantidade de coisas esquisitas que se passam com o Sporting. Eu queria dizer, receei que fosse do Borges. Não é. O Borges é bom, isso não há dúvida. O João Miguel, há bocado, aquela arenga, não faz nenhum sentido. É óbvio que isto é estranhíssimo, isto que aconteceu no Sporting. Portanto, quero falar da situação que se vive no Sporting depois da destituição, parece que já foi há tanto tempo que já nem nos lembramos, não é? Depois da destituição de Bruno de Carvalho, no fim de semana passado. Sabe-se nesta altura o ex-presidente ainda é sportinguista? Eu acho que no momento em que estamos a filmar mas de facto, eu nunca tinha visto uma coisa assim. Nunca tinha visto. Havia uma qualidade que ninguém podia negar ao Bruno Carvalho.
era uma. Eu até salientei. O adepto. Que ele é adepto do clube a que preside. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Deus. Sabes de quem é que ele ainda é mais adepto? É mais adepto ainda dele próprio. Como todos nós. Não é nada como todos nós. Há um nível de... Isto é bizarríssimo isto que aconteceu. Desculpa lá, isto é nunca visto. Nunca visto. Isso, claro. Ou seja, portanto, era a única... Se ele não tivesse outra... Tinha essa. E como é que viu a evolução do pensamento de Bruno de Carvalho e as sucessivas intervenções públicas que ele teve depois daquela Assembleia Geral? É uma coisa que nos faz perder a fé na humanidade. Aquilo que ele disse. Ele vem dizer, não, afinal este clube que eu amei durante 40 anos, afinal não é o que eu estava a dizer. Até sempre foi uma coisa que eu não sabia que afinal era. Mas o que é isto? Estamos a falar de coisas sérias, que é a bola, o nosso clube. O nosso clube agora de repente descobre aos 44, isto afinal não era. Como assim? Pelo amor de Deus, então vai estudar. E depois, em 12 horas fez 3 declarações diferentes. Primeiro era, eu vou do Sporting para mim, nunca mais quero saber do Sporting para nada. Já não sou do Sporting, nem vou acompanhar o Sporting, vou entregar uma carta vitalícia de destituição de sócio do Sporting. Passado um bocado. Afinal sou do Sporting. Quem é que disse que não era do Sporting? Sou o senhor do Sporting. Sou do Sporting e vou impugnar a Assembleia Geral e vou-me candidatar a eleições. E passado mais um bocado disse, quem é que vai impugnar? Não vou impugnar nada. Os sócios falarem têm razão por falar. Mas vou-me candidatar e não sei o quê. E agora, enfim, não se percebe. Foi difícil acompanhar aquela sucessão de declarações. Difícil. Uma pessoa que num espaço de 12 horas, faz 3 tentativas para dizer uma coisa e não consegue. Se estiveres bêbado, acontece, não é? Mas atenção, o que eu quero dizer, isso também é uma parte do esquisito, é que eu sou do Benfica, mas eu quero ver o Sporting em pé. Levantem-se, que a gente quer jogar, pá. É aquela coisa, a gente quer jogar. E mais... Vamos lá ver, eu quero que o Sporting esteja em pé e espero que o Benfica também esteja em pé. Porque estas visitas constantes da PJ ao estádio... O Vieira desta vez falou e disse, eu não tenho problemas nenhuns que a PJ venha cá à casa. Eu percebo o que ele quer dizer. Ele diz que não tem nada para temer. Mas, quer dizer, se a PJ visitasse a minha casa 8 vezes no último ano e meio, alguma coisa se passa, não é? Não é o tipo de coisa que eu digo, como vai, seu guarda? Mais uma vez, claro, é fevereiro, não é? Sim, senhor, mas Cuidado, Ricardo, quando voltar a Portugal, porque há muita gente que ali no aeroporto diz mala de tchau. Sim, não é da minha mala, de certeza. Pedro Mexia, a era Bruno de Carvalho terminou? Ou não. Isto ainda, as sucessivas intervenções públicas dele fazem pensar que, sendo candidato, a coisa ainda se mantém aberto e ele continua a ter presença pública? Se por era Bruno de Carvalho se entende presidência Bruno de Carvalho, eu acho que terminou. Mas eu acho que a era Bruno de Carvalho começou, e aliás não começou com Bruno de Carvalho. Ou seja, nós já há algum tempo que vivemos com presidentes dos grandes clubes inapresentáveis. Em alguns casos por razões criminais, em alguns casos por razões de compostura, etc. E eu não faço parte das pessoas que diz não aconteceu nada. Eu não tenho o benfiquismo passional do Ricardo, mas não posso dizer que alguma vez me recompus do Vale Azevedo ter sido presidente do Benfica. Não me recompus. Ou seja, a era dos presidentes inapresentáveis está aí e está aí para durar. A razão pela qual nós estamos a ver esta cada vez confluência maior entre candidatos populistas nos clubes de futebol e candidatos populistas na política, isto é, como a era Trump, está para durar. Isto não vai durar sempre, espero eu, e vai durar depois do Trump. Aliás, há outros Trumps. Aliás, a era Trump não começou com o Trump, começou com o Berlusconi. O Berlusconi é o primeiro político de Trump. Os italianos inventam tudo, não é? Na política, são eles que inventam sempre tudo. E, portanto, a partir do momento em que uma figura como o Berlusconi apareceu na política, implodindo totalmente e a haver outros Berlusconis, dos quais o Trump é o mais recente. A partir do momento em que houve presidentes como Vale Azevedo e Bruno de Carvalho, vai haver outros presidentes assim. E a possibilidade às vezes disto que o Estado deve ser pessoa de bem, a possibilidade dos clubes de futebol serem pessoas de bem
pessoas jurídicas do bem, e dirigidas por pessoas individuais do bem, eu acho que é cada vez mais limitada e vê-se pelo tipo de conversa em que as pessoas mais respeitadas nas suas profissões, nos programas de futebol, tornam-se absolutamente australopitecos. É uma coisa... Eu percebo a paixão futebolística num estádio de futebol, etc., durante um jogo, mas o ambiente degradou-se tanto que o futebol hoje é uma coisa realmente de que se deve ter alguma distância, ou então ligar no apito inicial e desligar no apito final, que é o que eu faço. Entretanto, a Polícia Judiciária, já foi referido, voltou ao Estádio da Luz e desta vez o Presidente do Benfica não ficou em silêncio, como em situações anteriores. Deu uma conferência de imprensa esta semana para dizer que não há nenhuma prova contra o Benfica e para sugerir aos jornalistas que investiguem se as denúncias que suscitaram este caso terão vindo do Futebol Clube do Porto. Ele garante que vieram do Norte. As explicações de Luís Filipe Vieira convenceram-no, João Miguel Tavares? Não. Em primeiro lugar, o sítio de onde vêm as fugas, as denúncias, o que é que seja, é absolutamente indiferente. Absolutamente indiferente. O que interessa é se é verdade ou se é mentira. Porque isto aplica-se tanto ao desporto como ao jornalismo, porque há muita gente que diz, isto é uma fonte interessada. Sim, claro que é muito raro encontrar porque é que é nesta altura? Porque é antes das eleições? É muito raro, não existem fontes desinteressadas. Exato. Não existem Madres Teresas de Calcutá que sejam gargantas fundas. Não existem. Isso seria muito estranho. Parece-me um curto-circuito. Mas dava um bom filme. Dava um bom filme. Ganhava vários públicos, eu desconfio que já tenha havido quem se lembrou disso. Mas não existe. As fontes, incluindo a garganta funda, são fontes interessadas. Querem que alguém caia, que alguém vá preso. São sempre interessadas, não é? Nunca é só pelo bem da humanidade. Ok? Portanto, não interessa isso. Não interessa as intenções. O que interessa é se aquilo é ou não verdade. O segundo ponto é aquele que o Ricardo já disse muito bem e que se aplicou também. Eu disse exatamente a mesma coisa na altura do Sócrates, que é, quando chegas à 8ª, e este ano já foram para aí 5 buscas no Estádio da Luz, então tem alguém que tem que explicar qual é o armazém de Lisboa, onde estão a máquina das conspirações. Onde é que está aquela máquina a trabalhar a todo o vapor, dia e noite, a produzir conspirações contra o Benfica? Porque são demasiadas. Já são demasiadas conspirações. Agora, pelo menos cria familiaridade. Qual é o problema? Os agentes. O problema é que Luís Filipe Vieira não está aí pelo caminho de Bruno Carvalho. E Luís Filipe Vieira amanhã candidata-se a presidente do Benfica e vai ser outra vez eleito. Porquê? Porque, infelizmente, a maior parte dos benfiquistas não está preocupado, estará certamente preocupado se o Benfica for roubado, mas não está preocupado se alguém roubar para favorecer o Benfica. São duas coisas muito diferentes. Uma coisa é roubar o Benfica, outra coisa é roubar para favorecer o Benfica. E enquanto os sócios não intuírem e interiorizarem, incorporarem que é roubo. Roubar é feio. Eu acho que as coisas nunca vão mudar. E, portanto, o Luís Filipe Vieira há de continuar lá por muito tempo. Tal como o Jorge Nuno Pinto da Costa também continuou. É igual. Bruno Carvalho é que é mais chanfrado de qualquer um dos outros. E, portanto, cometeu um harakiri espetacular. Mas acho que nem esse, ao contrário, ele poderia servir é aquele tipo de vacina, dizer, não vamos votar em mais um novo Bruno Carvalho. Mas, infelizmente, eu também estou com o Pedro, acho que ninguém aprende no futebol português. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira confessa sentir-se esquisito. Vamos tentar agora perceber, e tem que ser rápido, porque é que o Pedro Mexia se sente fraquinho. E é uma fraqueza temporária ou duradoura, Pedro Mexia? Pois não sei, tem a ver com esta duas decisões. Já tinha falado no programa anterior na decisão... A decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que deu parcialmente razão a um recurso interposto por Carlos Cruz. Sim, como também tinha dado, aí com mais força, a Paulo Pedroso. Bom, e são questões diferentes. Na decisão em relação a Paulo Pedroso é mais forte, mas, em compensação, Paulo Pedroso não foi condenado e, portanto, claro que para ele estragou-lhe a vida à mesma, mas do ponto de vista das consequências jurídicas do caso, não tem as mesmas consequências. O Tribunal, nestas duas decisões, falou de várias coisas, de excesso de prisão preventiva, da não possibilidade de um pedido de indemnização por danos causados, no caso de Paulo Pedroso, da impossibilidade de apresentar prova nova que foi aparecendo, etc. Bom,
Este no caso do Carlos Cruz. E o que acontece é que há duas coisas no caso Carlos Cruz. O caso Pedroso, para todos os efeitos, acabou, não é? Do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista do Carlos Cruz, o que se discute é o seguinte, é se esta decisão não parece ter sido em si mesma clamorosa ou uma vitória em toda a linha. Mas... Terá sido uma decisão revolucionária para o direito português, como diz o advogado de Carlos Cruz? Só seria... Não, mas isso informalmente. Porque o que ele diz... Desculpa. Ele refere isso porque pode ser revolucionária no sentido em que o Tribunal dos Direitos do Homem acha que pode ser apresentada prova nova em segunda instância, no Tribunal da Relação. E isso é uma coisa que em Portugal não foi admitido no período de recurso. É uma questão formal. Mas a grande questão é saber se estas irregularidades ou estas questões processuais importantes, se a justiça portuguesa acha que isso tem capacidade de reabrir o processo, antes de reabrir o processo, de inquinar o processo passado, ou se não foi suficientemente grave. E, portanto, além da decisão da justiça, a desconfiança, que é, devo dizer, o que mais me preocupa, para além do sofrimento das pessoas envolvidas, naturalmente, tanto os culpados como os inocentes, que os culpados também sofrem, mas que é a ideia de que estes megaprocessos, e o João Miguel há bocado fez aquela lista de megaprocessos, e vai haver mais, e em muitos deles vão ser arguidos problemas deste género, vai haver prisões duvidosas, vai haver recursos com fundamento, etc. E só posso ficar tão contente com o João Miguel, com os megaprocessos, ou com o resultado deles, se houver um momento em que os portugueses possam acreditar isto são decisões inatacáveis. Inatacáveis nunca são, mas são decisões sólidas. Porque senão não vale a pena ter muitos processos e depois sermos condenados no Tribunal Europeu. Dos Direitos Humanos. Esta decisão do Tribunal Europeu terá consequências? Que efeitos terá na justiça portuguesa? Numa frase, João Miguel Tavares. Daquilo que eu li, parece-me que o Supremo Tribunal vai ter que analisar aquela sentença e decidir se ela justifica ou não uma reabertura do processo. Sendo que, ao mesmo tempo, o Tribunal de Direitos Humanos disse que o julgamento foi justo. E, portanto, não sei se chegará aí. Será bom sinal ou nem por isso, Ricardo Araújo Pereira, o facto de se continuar a falar do processo Casa Pia tantos anos depois? Quer dizer, parece-me que é mau sinal. Eu não sei se isso era uma tentativa de ironizar com a maioridade do processo e a minoridade das vítimas, mas... não sei, mas realmente acho que é trágico que se continue a falar tanto tempo depois as coisas não estejam, quer dizer, não digo que não estejam decididas, mas que se continue a falar sobre elas. Sim. À altura dos decretos, muito a propósito, o Pedro Mexia decreta papel, qual papel? Papel, qual papel? Porque esta semana estamos perante o fim o quase fim do Diário de Notícias em papel, depois de 164 anos, é isso, não é? 54, não sei bem. Um jornal mais que centenário que vai passar a ter só uma edição em papel ao domingo e vai ser um jornal online. E o diretor do jornal, Ferreira Fernandes, escreveu 2 textos explicando e defendendo essa decisão. A primeira explicação, quer dizer, a decisão foi tomada porque provavelmente teve que ser, acredito, do ponto de vista comercial, financeiro, mas ele dá 2 explicações e a primeira parece muito boa e a segunda é o que eu tenho medo. A primeira ele diz assim, a maneira como nós nos relacionamos com as coisas à nossa volta modifica-se com o tempo. Durante muitos anos, para baixar o vidro do carro, dávamos à manivela e agora carregamos num botão automático. Pronto. E isso é uma explicação interessante, é uma analogia gira. Pronto, agora há uma tecnologia, mas é a mesma coisa. Segunda metáfora. Bem, o jornal vai ser de segunda a sábado, vai ser uma bica e ao domingo é um cappuccino. Bom, eu tenho muitas dúvidas sobre esta imagem pelo seguinte, porque se o jornal for só uma bica, na verdade não é preciso. Hoje em dia uma pessoa sem ler jornal nenhum
tem a bica, ou seja, sabe que houve um terremoto, ou sabe que houve uma eleição nos Estados Unidos. Portanto, se é só para saber o básicozinho, que é o que bica me sugere, então não é preciso jornais, ponto. E também não sei se essas pessoas que estão 6 dias com bicas, ao domingo se refastelam e querem uma coisa cheia de creme, não sei. Portanto, duvido muito, gostava que isso acontecesse, teria muita pena que o Diário de Notícias acabasse e tenho muita pena que os jornais em papel acabem. E percebo que eles não acabam por maldade intrínseca das pessoas que tomam essas decisões, mas porque o mercado mudou e os hábitos mudaram. Mas convém que as imagens sejam justas e eu acho que algumas são mais justas que outras. É uma nova fase cheia de incógnitas. O João Miguel Tavares decreta tostões. Sim, decreta tostões. E eu acho que estes tostões são uma ótima notícia, nos quais acho que a opinião pública em Portugal desempenhou um papel fundamental. Que tem a ver com o facto da Santa Casa, que ainda aqui há uns... Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que ainda aqui não há muito tempo, há uns meses, iria investir 200 milhões de euros no Monte Pio, agora vai investir 75 mil euros. 75 mil euros. O que na Santa Casa é uma bica. E eu fico muito feliz. São 75 mil euros a mais. Certo. Mas, ainda assim, certo, para quem falava em 200 milhões, e isto é uma vitória realmente da opinião pública. Houve muitas vozes contra um negócio que era absolutamente escandaloso e fico muito feliz que ele não tenha avançado. O Ricardo Araújo Pereira decreta restauração. Restauração, temos que ser muito rápidos, não é, Carlos? Foi nos Estados Unidos, a porta-voz da Casa Branca foi jantar a um restaurante, as pessoas do restaurante, a dona do restaurante não gosta dela, e é muito fácil não gostar dela porque é de facto uma pessoa bastante abominável, mas expulsou-a do seu restaurante. E, portanto, é uma moda agora de perder a razão. O Bernie Sanders já teve de vir a dizer o óbvio, que é a senhora tem direito de estar a jantar e de não ser expulsa, e não queria terminar sem dizer que fiz este programa em cuecas. E está concluída mais uma reunião semanal, ainda bem que o plano é um plano médio, assim manteve-se o decoro. 2 a 8 dias, à hora de sempre, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, já de novo aqui connosco e vestidinho. Boa viagem de regresso, Ricardo. Obrigado.